Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui para levar esse vídeo para vocês. Quero pedir que se inscreva no nosso canal, Põe aí o seu like e você pode tecer aí também os seus comentários, Envie esses vídeos para alguém, Envie para alguém esse vídeo e vamos anunciar a palavra de Deus. Quero, em nome de Jesus, trazer uma palavra hoje sobre escolhas, sobre o cuidado com as escolhas. Eu tenho aqui na palavra do Senhor um texto aqui no primeiro livro de Gênesis, no capítulo 13, uma palavra aqui que vai falar muito bem sobre isso, as consequências quando fazemos escolhas erradas. Eu quero ler para você aqui um texto no capítulo 13, versículo 7, que diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartou-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Meus queridos, eu quero trazer uma palavra aqui muito importante, porque todos os dias tomamos decisões, fazemos escolhas, E as nossas escolhas, nós como crente, como cristãos, é de suma importância que venhamos a consultar a Deus, a falar com Deus sobre nossas decisões, sobre aquilo que cada um de nós quer escolher. Nós olhamos nesse texto aqui que Ló, ele não teve cuidado. A escolha dele foi apenas motivada pela ambição. Ele não orou a Deus, não orou ao Senhor. Ele não consultou a Deus. E isso trouxe consequências pesadas sobre Ló e toda a sua casa. Ló entrou em desgraça, Ló perdeu tudo. Porque no momento da escolha, Ló apenas levantou os olhos, como diz o texto aqui, e viu que era muito bonito, porque nós às vezes temos isso na nossa vida. Porque é bonito, porque acha que chegou o momento, Aí queremos logo tomar aquela decisão. Todas as nossas decisões, principalmente as mais importantes, têm que ter a direção de Deus, tem que ter a direção do Senhor. Ló, ele não teve esse temor a Deus, Ló não teve o temor ao Senhor. Quando Abraão saiu, no capítulo 12, que Deus diz para Abraão: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, Quando Abraão saiu, levou esse sobrinho, Ló. Deus abençoou poderosamente Abraão e Ló também foi abençoado, através dessa bênção. Mas como houve contenda entre os pastores, porque ali estava havendo essa contenda, eles tiveram que se separar, E Ló escolheu, Ló apenas viu e escolheu. Todos nós, na nossa vida, temos que ter o cuidado com essas escolhas, porque vem consequências. Eu falando aqui das consequências de Ló pela sua escolha totalmente sem a direção de Deus, as consequências veio na vida de Ló. Primeiro, no capítulo 14, versículo 12, a Bíblia diz que
Ló foi aprisionado e perdeu todos os seus bens. E no capítulo 19, versículo 14, a Bíblia diz que Ló casou as suas filhas com incrédulos, com pessoas que não tinham compromisso com Deus. E no capítulo também 19, versículo 26, quando Deus estava ali destruindo Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que o anjo chegou para todos eles e disse: quando saíres de Sodoma e Gomorra, não olhe para trás. E a mulher de Ló olhou e foi convertida numa estátua de sal. E a Bíblia diz no capítulo 19, no capítulo 19 e o versículo 30, ou melhor, no capítulo... antes, a Bíblia nos diz que Ló passou a morar numa caverna. E no 19, versículo 30, a Bíblia nos diz que as filhas de Ló embebedaram ele, deram muito vinho a ele. E elas duas, uma numa noite e outra noutra, tiveram relações sexuais. E ali nasceram filhos. E veio dois povos, os moabitas e os amonitas. Povos que brigavam com o povo de Israel, por causa de uma escolha que não foi na direção de Deus. Então eu quero dizer para você, aqui nesse vídeo, consulte a Deus nas suas escolhas, fale com o Senhor naquilo que está prestes a acontecer na sua vida e você pensa muitas vezes que é de Deus. Consulte ao Senhor, porque se é de Deus, Ele vai lhe revelar, né? No Salmo 32, e o versículo de número 9, 10 por ali, a Bíblia diz que Deus vai te guiar e te ensinar no caminho que deves andar. Não seja como a mula e nem como o cavalo que não tem entendimento, né? Não seja teimoso, não seja egoísta, consulte a Deus, né? Olhe o que você está fazendo, talvez você esteja prestes aí a tomar uma decisão, fazer uma escolha. Você sabe se é de Deus? Você sabe se Deus está nesse negócio? Então, em nome de Jesus, né? Consulte ao Senhor, ore ao Senhor, dobre o seu joelho e peça a Deus para lhe orientar. Porque escolhas mal feitas, elas trazem consequências e muito grandes, né? Que Deus te abençoe poderosamente, saiba fazer as suas escolhas em nome de Jesus.